Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? O meu fraternal abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão ligados aqui no canal 14, ou então acompanhando a gente no Facebook. Sim, a TV Cidade está no Facebook. Anota aí o endereço: TV Cidade Farroupilha. Curta a nossa página no Facebook, acompanhe a nossa programação e de segunda a sexta-feira, sempre das 19h30 até as 20h30, você acompanha no Face da TV Cidade a transmissão inédita do dia do programa Cidade Aberta. Estamos aqui na TV Cidade, a TV de Farroupilha, o canal 14. Começamos o programa Cidade Aberta com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. São muitos procedimentos por imagem, como raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia, apenas 5 para citar alguns deles. Você precisa de exames por imagem? Confie ao CID, credibilidade e seriedade nos procedimentos. Rua Rui Barbosa, número 12, aqui no centro de Farroupilha, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele, o CID, então com 2 endereços na nossa cidade. O programa Cidade Aberta de hoje vai ter como tema, um tema que envolve, que contagia todos nós, e que nós precisamos ter um olhar muito especial. Nós vamos falar sobre a família. A família hoje. A família é uma das instituições mais sérias da sociedade. Todos nós ou temos ou viemos de uma família. A família, a nossa família, é sempre aquele momento do aconchego, do abraço, do apoio, onde nós comemoramos as nossas alegrias, onde porventura também nós buscamos forças para superar os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. Não existe a família perfeita, existe uma família perfeita. Nós buscamos sempre ser a melhor família. Como está a família hoje nesse panorama que nós vivemos, de muita agitação, de muito estresse, de muito corre para cá e para lá, de redes sociais e globalização, de crise política, crise econômica, crise ética, crise moral, enfim, de dificuldades. É o assunto que eu convido você a ficar conosco, e quero apresentar os nossos convidados que já estão aqui na bancada do programa Cidade Aberta de hoje para falarmos sobre o tema A Família Hoje. São nossos convidados o casal Nestor e Elaine Feltrin, o Nestor Feltrin, que é o presidente da PATNE, Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Esperança, e também a Elaine Maria Feltrin, sua esposa. São pessoas muito envolvidas na nossa comunidade, e eu brinco muito com eles, são pessoas que têm muita bagagem em termos de famílias para nos passar. Eles têm muitas experiências, também passaram certamente por momentos de provação, de dificuldades, mas são nesses momentos que com certeza se aprende muito também. Nestor, eu queria te agradecer por ter aceito o convite, por estar conosco. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, felizmente, tudo em ordem. Quero cumprimentar também a Elaine Maria Feltrin. Elaine, obrigado por estar aqui. Seja bem-vinda à TV Cidade. Muito obrigada, eu que agradeço também por estar aqui. E assim, os nossos parcos conhecimentos não são muitos, mas pelo menos alguma coisa a gente pode falar de família, né? Porque são 20 anos que a gente lida com famílias, e eu quero começar dizendo que toda família é um projeto de Deus. Toda a família é um projeto de Deus. E realmente, né, nós precisamos cuidar desta família, deste projeto, que levá-lo adiante. E como se diz há muito tempo que a família é a mola da sociedade, e é verdade. A mola, a célula-mãe. E o que acontece hoje na nossa sociedade, em tudo, é resultado da nossa família, das famílias que realmente não tem, assim, hoje, para seguir uma reta, alguma coisa que os ajude a seguir realmente como tem que ser. Não que eu saiba também o como tem que ser. Mas se aprende nessa caminhada. Certamente, com o tempo a gente aprende. Com certeza. Nestor, a família é esse grande projeto de Deus.
é talvez a obra-prima mais bonita que Deus criou. Olha, a família tem missão principalmente. E a missão principal da família é gerar e cultivar a vida. Gerar e cultivar a vida. A personalidade de uma pessoa, ela se forma dentro da família. A personalidade significa o quê? É o que a criança, desde a mais tenra idade, ela aprende a dizer papai, mamãe, aprende a dizer obrigado, aprende a dizer pedir, eu quero alimento, estou com fome. Aliás, ela nasce já sabendo pedir o que ela necessita, e é dentro desta família que nós podemos, desde a mais tenra idade, a gente poderá assim formar o alicerce de toda esta vida que está com a responsabilidade de nós que somos pais. Com certeza. Claro que quando a gente fala da família, a gente sempre busca ou tem como referencial uma família perfeita. Eu acho que nós não temos uma família perfeita. Temos uma família que busca, que caminha para ser a melhor família. Hoje em dia a gente é muito exigente. Nós estamos numa sociedade muito exigente com tudo. Tem que ser o melhor, tem que ser o bom, tem que ser o capacitado, tem que ser o profissional. E a família, como deve reagir diante de toda esta cobrança que a sociedade faz? Olha, como eu quero te dizer que tem a música que o Padre Zezinho fez, né? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Eu acredito que precisaríamos saber o que queremos quando nos resolvemos constituir uma família. E para onde queremos ir? E para onde queremos ir. A gente, hoje em dia, como tu diz, a gente tem que ser bom em tudo, ou melhor, não o bom, tem que ser o melhor em tudo, que eu acho uma cobrança muito injusta também, porque a gente tem que dar tudo aquilo que pode. O melhor da gente. Exatamente, mas não é porque eu vou ser melhor do que tu, eu dou o meu melhor, mas não sou melhor do que tu, não sou melhor do que eu sou, é o meu melhor. Então essa cobrança também nos deixa assim muito apreensivos. Mas a gente faz curso para tudo nesse mundo. Faz curso para ser mecânico, faz curso de informática, faz curso para ser um motorista. Com certeza. Para ter uma profissão, o senhor tem que fazer um curso também para ser odontólogo. E para ser pais. Qual é o curso? Qual é o curso para ser pai? Começa num de repente. De repente aconteceu, né? E de repente aconteceu e esse de repente, muitas vezes, então surge o fruto, que é uma criança. E essa criança, então, precisa ser educada. Precisa ser amada antes de educada, amada. A educação se constrói com o amor. Exatamente. E antes de ser amada, ela tem que ser querida pelo pai e pela mãe, né? Então, realmente, a família hoje caminha por umas estradas, assim, bastante sinuosas, né? Porque não está fácil, a gente não sabe o que dizer, como lidar. Que atitude tomar. Que atitude tomar, com principalmente os adolescentes. Mas, além disso, eu me preocupo assim, muito com as crianças recém-nascidas, de 3 meses, já estão numa creche, já estão numa escolinha, e eles não têm a convivência materna, não têm aquele amor de mãe como deveria ter, porque a mãe tem que sair para trabalhar, o pai também, e muitas vezes essa criança é deixada 8 horas nessa escola, 8 horas nesta creche, e vai de manhã e volta de noite. Final da tarde. E às vezes os pais cansados, porque pelo trabalho que tiveram, né? O que eles podem dar para essa criança?
O importante é aquela história, né, que não é dar presente para a criança, mas é estar presente. Ensinar a eles, mostrar o quanto o amor é importante. Nestor. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando a gente planeja dentro de uma família, dentro de um casal, vamos estar em época, vamos partir para termos uns filhos. Um filho, 2 filhos, 3 filhos, tá? enfim. Enfim, cada um sabe o que é que eles pretendem fazer. Pois bem, mas isto é uma responsabilidade muito grande. Tem que estar preparados, não é fazer filho, é prazeroso, sim, é muito prazeroso, mas traz uma responsabilidade e que as pessoas têm que ter, assim, saber que vão se privar de muitas mordomias em função da maravilha que é ter a alegria de ter os filhos. Esta é uma realidade. Porque muitas vezes só se pensa, não, depois nós vamos resolver. Depois a gente dá um jeito. Depois a gente dá um jeito, ou nós vamos encontrar um caminho. Pois olha, a gente passou, nós constituímos a nossa família há 47 anos atrás, tá? Passamos por diversas fases, por diversos percalços, mas felizmente, felizmente eu olhando às vezes para trás, eu me sinto realizado com os filhos que tenho. Perdemos o nosso primogênito, foi algo assim traumático para nós inicialmente, mas botamos novamente o casamento nos trilhos, botamos em ordem, nós damos graças a Deus muito bem, levamos a nossa vida, mas uma das coisas que nós temos que estar presente é na vida deles. Eu digo que porque no decorrer da educação dos nossos filhos, nós participávamos de onde eles estavam, do ambiente próximo de onde eles estavam. Isso que é importante. Participar da vida dos filhos. Não é só colocá-los no mundo. E saber que é dentro da nossa casa que eles aprendem a educação. Educação se aprende em casa, não é no colégio, não é na escolinha, é em casa que se aprende educação. É em casa que se aprende a dizer bom dia, boa noite, por favor, me desculpe, faz favor, obrigado. É em casa que se aprende isto. E não é na escola. A escola, a professora tem 35 alunos, 40 às vezes, dentro de uma sala de aula. Vocês acham que muitas vezes os pais reclamam porque é difícil educar os filhos. Imagina, 2 ou 3, filho. 1 ou 2, tá? Imagina 35, 30, 28. dentro de uma sala de aula. Vai querer me dizer que ela vai educar? Ela vai ensinar. A obrigação do colégio é ensinar. É transmitir matemática, o conteúdo, né? É conteúdo, é matemática, é ciência, é línguas, é geografia, é conhecimento, cultura, mas não é educação. É diferente, né? Elaine. Na realidade, o que o Nestor dizia, que a gente tem que participar da vida dos filhos, mas os filhos também precisam participar da nossa família, do nosso convívio. Por exemplo, os filhos precisam saber que nem tudo é paz e amor, que nem tudo dá certo. Muitas vezes que pai e mãe também se encontram em problemas, têm dificuldades. Em crises, em divergências, eventuais conflitos. Com certeza, porque eles realmente, muitos dos filhos, nunca viram isso, pai e mãe
talvez discutindo, ou talvez, sei, alguma coisa. Eles também têm que saber, os filhos, que nem tudo é maravilha. Só mostrar para os filhos que é o lado bom da vida não pode ser, porque ali, logo na frente, a sociedade vai cobrar muito deles. Eles precisam realmente saber o que podem e o que não podem fazer. Eles precisam ter noção de liberdade. A liberdade deles termina onde começa a liberdade do outro. Então, realmente, dentro de casa, junto com o pai, junto com a mãe, é com o exemplo do pai, com o exemplo da mãe, que eles vão aprender a ser honestos, a ser verdadeiros, a realmente dar tudo de si na sua profissão. Então, realmente, a família em si, o pai e a mãe e alguns outras, porque tem famílias que têm os avós junto, outras pessoas que compõem a família, né? É preciso que eles saibam realmente respeitar essas pessoas, porque hoje me parece que a falta de respeito é muito grande. Não há respeito nas escolas, porque também não há respeito nas casas, na casa, no lar, né? Porque o lar não é somente a casa, o teto que te abriga. A construção física. A construção. O lar é o pai, a mãe, as pessoas, é o ambiente ali dentro. Então, se há muita falta de educação, se há muita criminalidade também, é porque essas crianças vivem num ambiente hostil, vivem num ambiente não muito bom. Então, realmente, nós precisamos parar e pensar realmente para que lado nós estamos andando. Me parece, Nestor, nós que somos pais, e não menosprezando o papel da mãe, aliás, a mãe tem um papel muito importante, mas geralmente o pai, ele tem aquele papel mais da racionalidade, a mãe ela é mais emotiva, é bom, tem que existir isso, mas o papel nosso de pais, ele é bastante árduo, e a gente se pergunta muito, eu me pergunto muito com um filho de 1 ano e meio, o Nestor já com filhos casados, né? A gente se pergunta, vem cá, eu estou dando o exemplo correto, porque para um filho vai se espelhar no pai, vai se espelhar na mãe. Se ele não tiver o exemplo do pai e da mãe, como é que você vai querer tomar limonada se você colocou laranja, né? Leandro, eu tenho um caso assim que foi muito importante na minha vida. Uma noite eu cheguei em casa do meu consultório, eu estava cansado, jantei, tal, tudo bem. Sentei em frente à televisão e o meu filho estava, sentei no sofá, assisti um pouco de televisão, descansando do dia de trabalho, e o meu filho estava ao redor aí, estava com os lápis de cor, pintando, quando ele estava na infância. Eu, naturalmente, que tinha por hábito, puxei um cigarro, tá? Dei uma tragada gostosa, porque depois de um dia tal, naquela época, eu acho que 90% da população era fumante. Era fumante. Pois bem, naquilo que eu dou uma fumada, uma tragada bonita, eu olho assim para o meu filho pega o lápis de cor e faz a mesma coisa que eu fiz com o cigarro. Eu disse, olha o exemplo que eu estou dando para o meu filho. A partir daquele momento, eu decidi que nós íamos parar de fumar. Paramos os 3. Minha sogra fumava, minha esposa fumava, eu fumava também. Ninguém mais fumava depois de pouco tempo, pois, olha, nenhum dos filhos fumam, tá? Felizmente, a gente se deu pela conta naquele momento, tá? E o dar-se conta do exemplo que a gente faz, o exemplo é tudo. Faça o que eu digo, porque aquilo que eu digo eu faço.
Eu não posso dizer faça o correto, ou diga, ou tocou o telefone, dizer para o meu filho, diga para ele que o pai não está em casa. Eu não posso fazer isto. Eu estou transmitindo a ele um grave erro de honestidade. Eu tenho que dizer, filho, diz que eu não posso atender agora. Veja quem é, depois nós damos retorno. Mas não plante a mentira. Mas não plante a mentira. É honestidade, tu tem que ser honesto para que as tuas atitudes sejam também copiadas. Com certeza. Essa é a verdade. Tem uma frase, eu tenho repetido muito essa frase e busco aprender com ela também, que o empresário Jaime Lorandi, aqui de Farroupilha, Plásticos Itália, teve no ano passado um contato, participou de uma audiência como dirigente de empresas cristãs com o Papa Francisco. E o Papa Francisco disse naquela ocasião de que o exemplo não é a melhor forma de educar. O exemplo é a única forma de educar. O exemplo é a única forma de cativar. O exemplo é a única forma de amar também. Então, não adianta cobrar do meu filho o que eu não faço. Eu tenho que cobrar do meu filho o que eu faço. Ele vai ser o meu seguidor. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta de hoje. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Fiquem por aí, a gente volta já já falando mais sobre a família, pois estamos na Semana Nacional da Família e também já comemorando então o Dia dos Pais. Fiquem conosco. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pelo canal 14, o nosso canal digital da NET em Farroupilha, a TV de Farroupilha. Voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. São equipamentos de última geração, de ponta, que garantem precisão e qualidade nos seus procedimentos por imagem.
confie os seus exames ao CID, o Rui Barbosa, número 12, centro de Farroupilha, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. São nossos convidados, o casal Nestor e Elaine Feltrin. O Nestor é o coordenador da Patne aqui em Farroupilha, a Elaine também acompanha muito também. Estamos falando sobre a família hoje. Eu queria voltar, Nestor, a Elaine tocou um pouco nesse assunto também, me parece que é importante. Até a gente conversava antes de iniciarmos o programa e eu disse uma frase: a família não é um laboratório. Iniciar uma família, constituir uma família, não é um laboratório, não é uma brincadeira. Então, hoje o que a gente vê daqui a pouco são muitos jovens, não estamos generalizando, mas muitos jovens que talvez não levam a sério o que é o compromisso, a responsabilidade de ter uma família. De que forma nós podemos mudar essa tendência, esse comportamento? Porque hoje vale mais o ser do que qualquer outra coisa, e não, aliás, o ter do que qualquer outra coisa. Como é que a gente pode incutir nesta adolescência de que a família precisa ser planejada, precisa ser sonhada, precisa ser estruturada, não pode ser uma brincadeira? É também papel dos pais, Nestor? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida, é totalmente a responsabilidade do pai e da mãe. Tá? O que eu, às vezes, me dou pela conta é que a gente tem que aprender a se perdoar. Sabe que a falta de perdão, às vezes, afasta muito as pessoas e afasta muito o casal, tá? Então, o perdão é muito importante que haja entre o pai e a mãe, entre os filhos e os pais e os filhos. O perdão é essencial, é uma das formas de amar, porque todos nós erramos, nenhum de nós é perfeito, tá? Todos nós temos N imperfeições. Então, nós temos que saber que temos que dialogar e juntos tomar o rumo, pai e mãe acompanhados. Porque, olha, tu falaste ali, Leandro, a respeito do Patne. O Patne é uma entidade que está em atividade há mais de 20 anos. A Elaine e mais duas senhoras foi que fundaram o Patne. Depois eu me engajei junto com elas e daí as coisas foram acontecendo. Hoje eu digo para vocês, não tenho dúvida de errar. Olha, os filhos normalmente que têm problema, têm exceções. Vamos abrir um parênteses que tem exceções. Agora eu digo que a grande maioria de problemas com filhos é uma consequência familiar. É uma consequência. Tá? Quando há problemas com filhos, tem um nascedouro na família, no pai e na mãe? Claro que tem. É? Tem normalmente, tá? Mas tem exceções também. Tem boas famílias que os filhos, por si, eles aceitaram, tá? E acharam que, eu só vou provar isso aqui, eu paro quando eu quero. Não é por aí, tá? Não é por aí. Seria daria um outro programa falar sobre drogadição, não é o caso hoje. Mas o essencial é que nós temos muitas famílias desestruturadas, muitas separações de pai e mãe, não se perdoam, às vezes se agridem. A gente ouve assim, falar muito de problemas familiares. Então a gente lá pela Santos talvez esteja, eu até um pouco mais envolvido, eu acredito que o bem vai vencer. Assim como um dia todo mundo quase que fumava, hoje em dia aparece até que é uma grande parte da sociedade que usa droga, e não é verdade. Tá? É uma minoria, felizmente. Eu acredito que uma hora dessas, assim como o cigarro foi quase banido da sociedade, a droga também acontecerá da mesma maneira.
Elaine, o que se pode complementar nessa questão? Porque assim, tem aquele ditado que a gente diz no italiano, quando nasce torto, depois para endireitar, é mais dolorido, é mais complicado. Como se pode realmente assim trabalhar nessa juventude, nessa adolescência de muitas pessoas que hoje importa o ter, o ser não importa, mas enfim, que a família seja algo assim, poxa, dá para brincar com muita coisa, mas com família não dá para brincar, né? Sim, Leandro, mas não são eles, são os pais. São os pais. São os pais, por quê? Os pais não têm mais uma rota certa para seguir. Porque, como tu dizias no início do programa, problemas sociais, problemas econômicos, problemas emocionais, problemas de toda que é espécie. É um bombardeio. Exatamente. Então, os pais, pai e mãe, ficam sem uma direção. Eu sempre digo que... Ou ficam acéfalos. Exatamente. Para o pai e para a mãe, o teu sim tem que ser sim e o teu não tem que ser não. Se tu disser que não para o teu filho, é não. Não pode dizer não agora e dizer sim daqui a pouco. O filho, os filhos, né? Ou filhos, se às vezes só tem um, é preciso que tenham limites. Eles precisam saber até que ponto pode, até que ponto não pode. Ah, mãe, eu quero ir naquele lugar porque o pai e a mãe de fulano, de fulana, deixam ele ir. Por que tu, pai? Por que tu, mãe, não me deixa ir? A família de fulano é outra família, é outra coisa. Agora, se eu, mãe, eu, pai, acho que não é bom para o meu filho, que não está fazendo bem, eu realmente tenho que dizer não, tu não pode ir. Então a criança... E depois não pode amolecer também. Não pode, porque os amoleceu filhos... uma vez, complicou. Os filhos começam, né? De manhã cedo. Mãe, deixa eu ir, mãe, deixa eu ir. Mãe, até que mãe, eu quero... A gente se incomoda tanto que é mais fácil tu dizer sim, pode, do que não. Porque o não, tu precisa segurar ali firme e dizer não, tu não vai, tu não pode, tu não, por exemplo, essa história de comprar o último celular. Porque hoje em dia, cada ano eles colocam um celular, eu nem sei se é em ano, em meses, um novo celular. E muitas vezes pai e mãe não têm dinheiro para comprar isso. Não pode comprar o último modelo. Então tem que dizer, não, eu não posso. Quando tu puderes, quando tu tiveres o teu dinheiro, quando tu trabalhares, tu vai poder comprar aquilo que tu quer, aquilo que tu... Isso é dar limites. Com certeza. O que não está se dando... O melhor tênis, a melhor roupa, porque o amigo da escola tem. O amigo da escola pode ser que tenha melhores condições de vida e pode comprar. Mas tu não pode, filho. Eu não posso comprar. Trabalho todo dia para isso, para aquilo, sabe? Então, o filho e a filha, os filhos, enfim, têm que saber realmente quais são os limites da família, do pai, da mãe. E a mãe e o pai têm que saber quais são os limites. Eles não podem deixar tudo... Fazer amplas concessões. Não podem, de maneira nenhuma, porque realmente tem hora para tudo, tem momento para tudo. Então, não são os adolescentes, não são as crianças, são os pais hoje, que não sei se foi na nossa geração ou se foi na outra geração, que realmente não se conseguiu colocar devidos valores na cabeça das pessoas. Se usou uma certa libertinagem demasiada, né? Com certeza. Tudo podia, dava, sem problema nenhum, né? Exatamente. Então isso é muito difícil hoje. Nestor. Bom, eu gostaria de dizer, e a Helena entrou num tema aí, o estar presente e o dar presente. Muitas vezes a gente tem a tendência de que dar presentes para o filho está compensando a nossa ausência. E isto, desde o início, quando começamos a falar, eu disse, olha, é muita responsabilidade que a gente tem para colocar um filho no mundo. Devemos ter a responsabilidade. Responsabilidade não é estar enchendo o filho de presente
para justificar a tua ausência. O filho tem que, se for o caso que seja pequeno o espaço junto com o filho, mas que ele seja rico em relacionamento, em amor, em relacionamento pessoal de pai, mãe com filhos. Que a mãe seja o mais amor possível, mas também dizendo não, e o pai que esteja em comunhão, em sintonia, junto com a mãe. Mesmo que ali na frente discorde. Mesmo que discorde. Porque havendo a união do pai e da mãe, porque principalmente o dependente químico, ele é um grande manipulador. Ele testa de tudo que é lado. Mas ele é especialista em mentira. Tá? E então quando ele sai do pai e sai da mãe, ele vai para a mãe. Quando a mãe disse não, ele vem para o lado do pai. Ele consegue manipular muito bem os pais. É o que e daria só um programa aqui, né, Nestor e Helene, falando sobre o sim e o não. Muitas vezes dizer não para um filho, poxa, é dolorido. Dói mais na gente. Dói mais na gente, mas a construção que você está fazendo, claro, não é só não na vida, mas também não é só sim. Não tem só dia chuvoso, não tem só dia com sol, nós temos de tudo. Então o não educa, mas é aquele não é aquele não agressivo, não é aquele não com daqui a pouco surrando, promovendo agressões físicas ao filho, é aquele não educativo, aquele não construtivo. Você não pode fazer isso por tal e tal motivo. É o que a Helene dizia, você não pode ir naquele lugar, porque o teu amigo pode, mas você não pode, nós não somos iguais. Então tem que se trabalhar isso. É assim que se começa a formar um cidadão comprometido, Helene? Com certeza. Isso tem que ser começado desde pequeno. Realmente, porque não existe uma fórmula, Leandro, de como fazer, uma fórmula que a gente pudesse te dizer, tu faz isso e vai dar certo. Não tem. É aos poucos. Não é matemática. Exato. Não é algo exato. Como a gente vai vivendo, vai convivendo, é que a gente vai aprendendo e vai fazendo. E nada como a experiência, né? Nada como a vida para te ensinar realmente o que fazer e como fazer. Então, é difícil de a gente saber o que é certo e o que é errado. Mas eu quero dizer assim que nenhum pai, eu acredito, de sã consciência, nenhum pai e nenhuma mãe querem o mal dos filhos. Muito pelo contrário, querem o melhor para os filhos. Então, eles procuram fazer o melhor para os filhos. Mas hoje, nesse momento em que nós vivemos, a família vive uma turbulência. A televisão, a mídia, as novelas... As redes sociais, os iPads da vida. É uma loucura, não informática. Existe conversa entre pai, mãe e filhos, né? Porque quando a conversa se dá via redes sociais, via WhatsApp. Exatamente. Dentro da própria casa, gente. Sim. Né? Então eu digo assim que a gente a família precisaria fazer pelo menos uma refeição juntos. Todos reunidos, uma pelo menos, né? Nem que fosse para brigar. Sabe, discutir, dizer, olha, tu não fez isso certo, tu não fez isso porque tu está fazendo isso. É aquela história que acontece, né? Porque realmente é ali, nesse momento, que a gente se dá conta de que onde errou, como tem que melhorar, onde tem que melhorar. Então, realmente, hoje em dia, eu não sei como será futuramente. É não preocupante. sei, para mim é preocupante, né? Então, muitos escritores, o Cury também, ele diz que é dada muita informação que uma criança de 7 anos hoje sabe mais do que o imperador Roma naquele tempo. Então, é exigido demais, as crianças têm que estar
muito programados, né? Eles têm isso, tem o italiano, eles têm o inglês, eles têm a natação, eles têm a patinação, eles têm o balé. É um relógio. Exatamente. É um relógio. E eles brincam quando? Aonde? Com quem? Eu preciso saber. Só para fecharmos o bloco, Nestor, claro, eu falava no início, tu concordas, vocês concordam, não existe a família perfeita. Não. Daqui a pouco, quando a gente percebe que a rota não é a correta, ainda é tempo, sempre é tempo de tentar corrigir a rota? Sempre, sempre. A gente tem que sempre ter esperança. Agora, claro, tem que se planejar a atitude a ser tomada. Não dá para simplesmente, na emoção, eu tomar uma atitude definitiva. É por isso que eu falei muito em perdão, tá? Porque educar um filho tem que haver a participação do pai e da mãe. Sempre um dos dois é o que convive mais com aquele. Então, nada melhor do que os dois conversarem, dialogarem, tá? Olha, se a mãe disse que o preto é melhor do que o branco, não interessa. Se a mãe disse que o preto é melhor do que o branco, eu vou aceitar o que a mãe disse. Pode até estar enganada, mas depois nós vamos conversar entre os dois, vamos nos perdoar, vamos adaptar, vamos decidir qual o próximo passo. Quer dizer, tem que haver assim um entendimento dentro de casa, na hora do almoço, antes de deitar, a gente conversar, se perdoar e procurar dar de si o melhor para o filho e não para os pais. Os pais já têm obrigações diferentes. Agora, os filhos têm que obedecer aos pais. Na realidade, hoje em dia também, a gente tem que ficar muito atento na escola que o filho frequenta. Os ambientes. Os ambientes que ele frequenta. Até tem que dar uma olhada nos professores que ele tem, porque está havendo muitas aberrações também, porque cada um tem uma ideia, cada um pensa de um jeito. Então, realmente, tu tens que estar antenado em saber aonde teu filho frequenta a maior parte do tempo, porque é ali que ele vai ter as suas ideias, vai formar a sua cabeça. Então, tu vai me dizer como vamos endireitar ou como vamos ajustar essas coisas, desde pequeno, sabendo, acompanhando e vendo realmente aonde eles estão, com quem estão. Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. O programa está tão bom, quando é tão bom a gente vai rápido. Já caminhamos para o último segmento depois do espaço dos apoiadores do nosso Cidade Aberta. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Raio-X, Ressonância Magnética, Ultrassom, Tomografia, Ecografia, alguns dos procedimentos que o CID é especialista. Procure o CID, Rua Rui Barbosa, número 12, aqui no centro de Farroupilha, prédio da TV Cidade, e também ali na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Fique por aí, a gente volta em seguida falando mais sobre família. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico.
A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O Cidade Aberta volta aqui pela TV Cidade, canal 14, a nossa TV. Também estamos diretamente no Facebook, olha aí, Facebook TV Cidade Farroupilha. O apoio é do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da sua saúde. Estão conosco aqui nos estúdios o casal Nestor e Elaine Feltrin. Estamos falando sobre a Semana da Família, Semana Nacional da Família, enfim, família é sempre um assunto que envolve muito também. Acho que é importante, né, até pegando a deixa, Nestor, que a Elaine colocou no segmento final, no bloco passado do programa, e daqui a pouco nós, pais e mães, nós precisamos estar muito atentos com as companhias que os nossos filhos têm e andam, quer seja na escola, no grupo de amigos, enfim, nos locais de convivência, porque daqui a pouco todo aquele trabalho construído lá pelo pai, pela mãe em casa, uma má companhia ou uma companhia não adequada pode colocar tudo abaixo, pode ruir tudo, né? Perfeito. Nós já temos os filhos já adultos, os dois casados, tudo bem, mas na verdade, o que o Leandro falou agora é coisa muito séria, viu? Porque às vezes aquilo tudo que nós plantamos, cultivamos, regamos, procuramos dar de exemplo, muitas vezes na juventude, dependendo das amizades que os nossos filhos encontram, eles podem ser desviados e muitas vezes os problemas depois ficam muito difíceis de a gente resolver. Então nós temos que estar atentos, principalmente com os amigos, como é que está a família daqueles amigos dos nossos filhos, como é que significa essas amizades, tanto de rapaz com moça, como de moça com rapaz, rapaz com rapaz, moça com moça. A gente tem que estar atento. Eu me recordo que a gente estava sempre ao redor da convivência dos filhos. Quando meu filho foi para o grupo de escoteiro, a gente foi lá, participou do escotismo, fomos presidente até do grupo de escoteiros, não teve problema, resolvemos. Depois foram para o CTG, largamos os escoteiros e fomos para o CTG. Viramos assim porteiro de fandango também, não tem problema nenhum. Tá. A gente tem que estar ao redor, não significa que tu está fiscalizando os teus filhos, tu estás no ambiente dos teus filhos. Ali é que tu consegue, assim, descobrir logo se existe alguma deficiência ou se um desvio de conduta. Então a gente tem que estar antenado, senão as coisas muitas vezes só se dá pela conta quando algum amigo, e tem poucos amigos, que vem diretamente te avisar. Com certeza. E a gente sabe que hoje a escola, né, Elaine, ela se tornou um ambiente até bastante vulnerável. O professor não consegue, não estou aqui culpando o professor,
não consegue mais dar conta de tanta situação que acontece. É a violência, é a droga, são as companhias, e também eu não estou aqui generalizando. E os pais, acredito que devam prestar atenção no comportamento do filho. Uma mãe conhece o seu filho, um pai conhece o seu filho. Quando tem alguma coisa, algum comportamento estranho, opa, algo há de ser investigado, né? Com certeza, com certeza. Mas, Leandro, outra coisa que é importante, quando no meu tempo de professora, e eu acho que continua sendo assim, quando havia reuniões de pais, os pais que os filhos não tinham problema estavam na reunião. Agora, os pais dos filhos com problema não aparecem. Então, isso também, tomara que tenha mudado. Eu não posso dizer que continua sendo a mesma coisa, tomara que tenha mudado essa situação. Mas eu digo assim que feliz é aquela pessoa, aquele rapaz, aquela moça que tem uma família, que sabe curtir a família, que tem para onde voltar junto com todos, né? Porque realmente o tempo da adolescência, ou até a adolescência, o pai e a mãe são... O cara é o pai, né? A mãe é a mãe. Depois da adolescência é um velho chato. Só não incomoda, só diz... Tá por fora das coisas, né? Tá por fora. Isso é do teu tempo. E depois, então, quando ele está casado, olha, o meu pai dizia isso, minha mãe me dizia isso, ela tinha razão. Então, realmente, os tempos mudam e a gente precisa estar atento a essas mudanças. Essas mudanças, com certeza, né? Claro, não restam dúvidas. Ainda aproveitando também dentro de todo esse contexto, e a Elaine falava, quero levantar um pouquinho a bola para o Nestor também. Hoje a família ela sofre um bombardeio, uma pressão de diversos setores. Então, a gente vê a questão da violência, da droga, a família é muito visada. E daqui a pouco, para tirar os trilhos do trem de uma família, não custa muito, né, Nestor? Sim. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Criar problemas é fácil. O problema é resolver a problemática que criou. Tá? Porque é muito fácil destruir. Construir é muito difícil. A destruir qualquer personalidade, a destruir qualquer coisa é muito mais fácil. Eu chego de carro, eu dou contra um poste, muito bem. Foram segundos, foram momentos. Agora, para a reconstrução, isso leva meses, leva anos. Para pagar a conta é muito mais difícil. Vamos transportar isso para dentro da nossa casa. Se nós tivermos algum problema sério, vai ser difícil, muitas vezes, ou um ato impensado estraga a vida de muitos meses e anos para a gente reconstruir aquele ambiente novamente. Então, o pai, a mãe, tem que ter assim um entendimento, um entrosamento, programar a vida de um filho, querer realmente os dois e saber que um filho não é algo descartável, é para o resto da vida. E para manter o pai e a mãe unidos, exatamente, juntos, né? Eu fico pensando, só te interrompendo, pensando como é para um filho traumático, independente até da idade, claro, quanto mais jovem, mais cedo, pior ainda, acredito, ter um pai e uma mãe que não deu certo, vamos me separar. Gente, não é assim. Não é numa crise que se acaba com tudo. Numa crise se fortalece. Claro, também daqui a pouco tem as situações que não seja possível contornar, mas como fica aquele filho, aquela criança, aquele jovem que não tem mais a figura do pai e da mãe juntos. Um vive uma vida, outro vive uma outra vida. Horas o filho está com um, horas o filho está com outro. Exato. Isso não é uma bolsa, fala. Quando não acontece, então, de
que o pai arruma uma outra esposa com outros filhos, aí a mãe arruma um outro marido com outros filhos, então salada de dá um problema sério. Não tá, por isso que eu te disse que não existe uma fórmula para uma família perfeita, não tem família perfeita, né? A única família perfeita, Jesus, José, Maria, né, e Jesus, que é porque a gente, como é católico, acredita nisso, né, realmente. Então, hoje é um moinho de coisas que a gente não sabe nem como te dizer e como explicar. E longe de nós dizer que temos uma família perfeita. Sim, também imagina. temos dificuldades, também temos defeitos. Agora que a gente procura se perdoar, sim. Que a gente chega em casa, olha, eu não gostei daquela atitude, perdão, me desculpe. Isso aí, entre nós aqui, eu tenho certeza que está muito tranquilo. Com os filhos também a gente erra, todos nós erramos, todos erramos. Mas, só quem faz erra. Exatamente, né? Então, o importante é que a gente saiba que matrimônio, que família, isto nós encontramos em todos os povos, em todas as culturas. Agora, cabe a cada um de nós, como é que eu vou tratar a minha família? Esse que é o detalhe. E eu tenho que saber o que eu pretendo, porque ser feliz não é eu querer ser feliz. Eu só serei feliz se eu procurar fazer a minha esposa feliz. Porque ali, se eu trabalhar tentando fazê-la feliz, por consequência, ela retribuirá. Ela vai retribuirá. Agora, se eu agredi-la, ela também vai me retrucar com a mesma agressividade, se não maior, tá? Mas se eu fizer todo o possível para fazê-la feliz, eu tenho certeza que ela também vai procurar a mesma coisa. Não restam dúvidas. Bom, eu quero deixar os 5, 6 minutos finais que nós temos de programa, assunto livre para vocês, algo que vocês gostariam de complementar sobre família. Eu sei que tem muita coisa, não dá para esgotar o assunto só hoje, mas enfim, o que vocês gostariam de acrescentar, Elaine? Olha, eu queria dizer, eu comecei a falar primeiro, que feliz daquela pessoa, daquela criatura, daquele jovem, que realmente tem uma família, que tem um lugar para voltar à noite, que tem um alento, que tem um pai, que tem uma mãe que possa ajudá-lo. Então eu quero dizer que é preciso que a gente aproveite esse tempo de família, de junto, que a gente se perdoe, que a gente se abrace, que realmente vivêssemos o dia de hoje como se ele fosse o último da nossa vida também, porque realmente a família é eu vou dizer o que realmente aquela mola que impulsiona tudo, é junto com o pai, é junto com a mãe, é no exemplo da mãe, no exemplo do pai, que esse jovem que se vai tornar um adulto será um bom adulto, alguém que realmente seja responsável. Com certeza. Nestor. Olha, não é fácil. Mas também não é impossível. Exatamente. Não é fácil a gente criar uma família, mas também não é impossível. E outra coisa, é a realização nossa. Todo o resto, tudo que é material, ele fica secundário. Por quê? Porque os nossos filhos, eles se espelham nas nossas atitudes. Nós temos que pensar muito bem o que nós fazemos e o que nós transmitimos para eles. A nossa felicidade chega a um determinado ponto somente com aquilo que nós fizemos e com a felicidade deles. Com a felicidade deles.
Se eles estiverem felizes, nós estaremos felizes. Agora, se eles estiverem com problemas, nós não conseguimos dormir praticamente. A gente não consegue ter a paz de espírito, de um sono tranquilo, regenerador para o dia de trabalho. Quando a gente tem algum problema, a gente tem dificuldades até para dormir. Então, que a gente se perdoe, que a gente realmente procure dar prioridade para a nossa família. É muito bom sair com amigos, é muito bom fazer festa. Agora, quando a gente tem um lar, a gente consegue chegar na paz e a gente consegue conviver e tem mais probabilidade de ser feliz. Com certeza. Nestor e Elaine, eu quero agradecer a presença de vocês aqui na programação da TV Cidade, que minutos preciosos que nós tivemos com estas experiências, com essa vivência, estas partilhas que vocês nos deixaram aqui. E realmente acho que tenho convicção, tenho certeza, precisamos apostar na família, precisamos acreditar na família, precisamos cultivar a família. Eu sempre digo, quando a família não vai bem, a sociedade por si só está doente. Se a minha família não vai bem, eu não estarei bem no trabalho, eu não estarei bem na sociedade. A família é o termômetro que nos guia, é a bússola que nos orienta. Então, não tem a família perfeita, a gente vive buscando o melhor, vive perseguindo a perfeição. Agora também não devemos ficar só perseguindo, precisamos viver aquele momento também. Nestor, te agradeço, até uma próxima oportunidade. Cumprimentos pela passagem do Dia dos Pais. Obrigado mesmo. E cá para nós, né? É uma alegria a gente ser pai, né? Com certeza. Não tenha dúvida. Assim como no Dia das Mães, elas curtem bastante, nós também, viu? É nosso dia, né? É nosso Com dia. certeza. Elaine, te agradeço pela tua presença, Imagina. Obrigado também, sempre muito oportuno. Tudo bem, eu agradeço também por estar aqui, né? Por ter se lembrado da gente, não que, como ele disse, não que a gente tenha a fórmula ou saiba. Acho que ninguém o tem. Ou saiba, ou seja a família, né, perfeita, mas procuramos ser. Corremos atrás. Em breve vou convidá-los também até para falar aí, se enfocando bem nessa questão das drogas, da violência. Acho que é um assunto que vocês podem contribuir muito também. E nós, veículos de comunicação, precisamos tratar essas temáticas, né? Muito pior quando temos que ser corretivos do que ser preventivos. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. Obrigado mais uma vez ao Nestor e também à Elaine Feltrin pela presença aqui nos estúdios do programa Cidade Aberta, na Semana Nacional da Família, também véspera do Dia dos Pais. E aí, depois de tudo que nós ouvimos, fica sempre aquela reflexão na nossa cabeça. A gente deve pensar com amor, com carinho, como está a minha família, o que eu estou fazendo está correto, o que eu posso melhorar, onde está bom eu tenho que seguir caminhando, onde eu tenho que mudar a minha conduta. Muitas vezes a gente é especialista em querer mudar a conduta dos outros, mas o erro está com a gente mesmo, é nós que temos que fazer a diferença. Então cuide da sua família, cultive a sua família, ame a sua família do jeito que ela é. Com certeza a sua família é a sua rocha, é a célula importante, é a luz que te move todos os dias na esperança, acordar cedo, partir para uma jornada de trabalho com tantos desafios, mas depois a alegria de poder voltar para casa, encontrar a família, encontrar um lar. Não tem uma fórmula, a construção ela é diária, ela é cotidiana, ela precisa acontecer. Feliz de quem tem uma família, feliz de quem tem um lar. Parabéns a vocês, pais, pela passagem do Dia dos Pais. Um forte abraço a todos. Até o próximo programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário.